Bem, meus irmãos, glória a Deus. Quero compartilhar a palavra que Deus colocou no meu coração. Estava meditando na palavra do Senhor e Deus colocou no meu coração a palavra. Mas eu quero te dizer que Deus vai falar contigo. Diga para o irmão que está do seu lado: hoje é dia de você fazer uma decisão. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui. Não deixe para fazer amanhã. Não deixe para fazer depois. A sua decisão precisa ser hoje, precisa ser agora, porque a mensagem de Deus é urgente. E a mensagem de Deus, quando vem ao nosso encontro, nós não podemos deixar para amanhã. O problema é que muitas vezes nós queremos tomar a nossa decisão, aquela decisão que agrada a nós. Nós queremos tomar a decisão que é mais conveniente. Nós queremos tomar a decisão que muitas vezes está no nosso coração, que a gente quer fazer e não é a vontade de Deus. Eu quero te dizer, irmão, a decisão certeira é aquela decisão que você faz dentro da vontade de Deus. Porque tomar decisão de todo jeito, qualquer um toma. Eu encontro pessoas que me procuram e muitas vezes dizem: eu vou fazer isso, pastor. E eu digo: meu irmão, isso aí a gente está vendo que não dá certo. Não, mas eu vou. E a gente precisa muitas vezes deixar a pessoa ir, que nem diz a história, deixar a pessoa quebrar a cara. Aí depois volta dizendo: o senhor tinha razão. Porque isso são o quê? Decisões precipitadas. Muitas vezes somos confrontados assim. E nós tomamos decisões precipitadas, e decisões precipitadas leva a consequências, leva você a pagar um preço, não é? Muitas vezes é assim. Quantas e quantas pessoas muitas vezes abandonam o seu lar? Ele abandona: não dá certo o casamento, não dá certo isso, aí abandona e vai embora, porque está muito difícil. Porque a convivência está difícil. Aí quando vai embora, toma uma decisão precipitada. Aí vê mais na frente que foi uma decisão errada, ou arruma uma pessoa pior. Aí depois está voltando atrás. Aí o relacionamento não é mais o mesmo. Está desgastado, está sofrido. São decisões da vida. Decisões muitas vezes espirituais que você toma. Irmãos, muitas áreas. Mas o Evangelho de Cristo, ele nos leva a tomar decisões. E a decisão que Jesus nos leva é uma decisão ao encontro, a sua mensagem, ao encontro aquilo que é a sua vontade para a nossa vida. Eu quero ler aqui esse texto sagrado, aqui, esses 2 versículos. E esses 2 versículos, irmão, vai mostrar o início da pregação de Jesus. O Evangelho de Marcos, como eu falei, é um evangelho muito objetivo. Ele é um evangelho pequeno. Marcos não se preocupa em contar detalhes da história de Jesus. Ele quer mostrar os milagres de Jesus. Ele quer mostrar Jesus em ação, fazendo a obra, cuidando de pessoas. Você vai ver isso, todo o contexto do livro de Marcos. Ele é muito sucinto, mas ele vai aos detalhes, mostrando esse servo de Deus perfeito, mostrando essa mensagem maravilhosa. Vê só aqui o versículo 14 de Marcos, capítulo 1. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creia no Evangelho. Vou ler de novo, que é pequeno, para nós decorar. Diz assim: depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. E ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Meus queridos irmãos, olhando esse texto, é importante eu fazer algumas colocações. Como Jesus, Ele ama as coisas simples. Eu olhando para esse texto, fui imaginar Jesus, depois de João ter sido preso,
Depois que João se afasta, quando João veio preparando o caminho para Jesus anunciar o Evangelho, então Jesus vai para a Galileia. Veja, cada detalhe da Bíblia é importante. Por que Jesus vai para a Galileia? Se Jesus está na Judeia, um local onde é um local maior, um local onde estão as pessoas mais ricas, um local onde estão as pessoas mais importantes, não, Jesus resolve ir para a Galileia. Irmão, a Galileia era conhecida como um lugar de pessoas simples, lugar de pescadores, de pessoas humildes, de pessoas pobres. E Jesus resolve exatamente ir levar a mensagem na Galileia, iniciar o seu ministério. Aonde? Na Galileia. Sabe por quê? Por duas coisas. Em primeiro lugar, para dar um recado de humildade. Jesus, ele não prefere começar lá em cima. Ele não prefere começar lá com os importantes. Ele prefere começar com o seu ministério aonde? Nos lugares humildes. Irmãos, quando Deus quer fazer algo em nossa vida, Ele começa pequeno também. Ele começa trabalhando nas coisas pequenas, vai nos entregando responsabilidade pequena, e você vai sendo fiel no pouco, e Deus vai te conduzindo a coisas maiores, amém? Então se apega às coisas pequenas, aprenda com Jesus, faça as coisas pequenas com amor e dedicação, e aí Deus vai te conduzir a coisas maiores. Louvado seja Deus, aleluia. Outra coisa, sabe por que Jesus vai pregar na Galileia? Porque Jesus, Ele ama os humildes. Jesus, Ele ama as pessoas que são simples. E Ele vai exatamente ali encontrar os seus primeiros discípulos. Ele vai encontrar os primeiros seguidores, as primeiras pessoas que vão conduzir o ministério. Ele vai ao encontro da simplicidade. Eu quero dizer para você que talvez você se sinta assim. Às vezes a gente se sente assim, que não é ouvido, que não tem muita capacidade. Eu não sei fazer muita coisa. Eu quero te dizer, Jesus está olhando para você, meu irmão, minha irmã. Jesus está olhando para a sua pequenez, para a sua simplicidade, e a resposta do Senhor, sabe o que é? O Senhor vem ao teu encontro, Ele quer te usar. Ele quer te usar para fazer a obra. Então não se omita. A Galileia provou do rei, o Senhor, chegando ali, pregando a mensagem, chamando discípulos, alcançando pessoas. Olha que maravilha. Ele foi para a Galileia, para um lugar simples. Aleluia. Deus ama lugares simples. Ele vai ao encontro. Mas Jesus, Ele tem uma mensagem. E a mensagem, irmão, a pregação é algo muito importante. Jesus tem uma mensagem, e essa mensagem é simples. Jesus vai para a Galileia anunciando o Evangelho. Jesus vai para a Galileia, e o versículo de número 15 vai dizer, ele vai dizer: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. É uma mensagem urgente, é uma mensagem de confronto, é uma mensagem que vai ao encontro daquelas pessoas simples, e eles entendem, eles creem, eles seguem. Na mensagem de Jesus, irmãos, a pregação do Evangelho é a coisa mais importante, irmãos, que a igreja tem. É a mensagem, é do Evangelho, é a pregação da palavra, é compartilhar a palavra. Por quê, irmãos? Nós vamos provar disso, porque a palavra tem poder, porque a palavra transforma, porque a palavra ela vem ao encontro. Mas, irmãos, aqui nesse texto sagrado, nessa mensagem de Jesus, nós vamos descobrir algo maravilhoso. Você vai perceber que na mensagem de Jesus ele fala de um tempo. Ele diz: olha, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Eu peguei esse versículo e eu dividi ele aqui, cada palavra, sabe, cada substantivo, cada verbo, para nós aprender o que é que Deus está falando com a gente.
E eu gostaria que você prestasse atenção, deixasse sua Bíblia aberta, para a gente ver o que Jesus estava falando. Essa é a primeira mensagem de Jesus, a primeira mensagem que Ele está dando para aquele povo simples na Galileia. Mas é curta, é simples, mas é carregada, irmão, de uma mensagem da eternidade, de uma mensagem profunda, que vai ao encontro de soluções para a sua vida. A primeira coisa que ele diz que o tempo está cumprido. É a primeira coisa, a expressão dele, ele quer despertar que o tempo chegou. Que tempo é esse, irmão? O povo da Judéia, o povo da Galileia, eles esperavam um rei, eles esperavam um Messias, eles já estavam esperando o Cosmo. A expectativa dele, igual hoje a igreja espera o quê? A volta de quem? Nós esperamos o quê, irmãos? A volta de Jesus. Mas eles esperavam um rei. Eles esperavam, irmão, que um rei, assim como estava profetizado, ia surgir para governar, para libertar eles. Só que o que é que eles esperavam? Eles esperavam um rei com uma coroa na cabeça. E Jesus aparece dizendo: olha, o tempo está cumprido. Esse tempo aqui, irmãos, nós vamos ver lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz que tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol para o homem, o tempo de fazer todo tipo de coisa. Mas esse tempo aqui que Jesus está dizendo, não é o tempo do relógio. Ele está falando do tempo do Cronos, quer dizer, o tempo da oportunidade. É o tempo da oportunidade da salvação. Sabe, agora é o momento. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4 também vai dizer assim, que esse tempo é a plenitude dos tempos. Quer dizer, naquele tempo que foi profetizado, que era o tempo de salvação, em que as pessoas iam ter a oportunidade de ter a salvação. Esse é o tempo que Jesus falou. Esse é o tempo. Esse tempo, ele quer dizer oportunidade. É o tempo da oportunidade de quê? Do ser humano ser salvo, do homem ter a salvação, do homem ter o encontro com Cristo e ele se encontrar com a verdadeira salvação. Esse é o tempo. É o tempo de oportunidade. Em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2 diz assim: houve-te o tempo aceitável, eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Isso tinha sido profetizado lá em Isaías, dizendo que agora era o tempo das pessoas serem salvas. Então, irmãos, esse é o tempo. O que é que isso significa? Isso significa que existem janelas espirituais que aparecem e desaparecem. Existem oportunidades na vida do homem que surgem e se acabam. Existe oportunidade, existe tempo de Deus estar com as portas abertas para você aceitá-lo como Salvador e ter a salvação. E existe tempo em que esse tempo vai se fechar, esse tempo vai se acabar. Esse tempo de salvação está aberto. E o que isso significa, irmão? Que você precisa aproveitar o tempo agora de aceitar a Cristo como seu Salvador. Agora é o dia de você não brincar, não é tempo de você se distrair com o mundo, não é tempo de você, irmão, ter uma vida fora de Deus, não é tempo de você cuidar de suas coisas. Agora Jesus está dizendo: olha, o tempo está cumprido, agora é o tempo de você voltar para Deus, é o tempo da salvação. E o que Deus está falando para você, irmão, é o tempo agora. Deus está falando contigo. Esse tempo é o tempo de você se apegar com Ele. É o tempo de você dizer: eu sou salvo. É o tempo de eu servir a Deus. É o tempo de ter alegria em Deus. Esse é o tempo de levar a sério, de se dedicar, de viver algo novo. É hoje. É isso que Jesus está dizendo. Olha, Galileia, chegou o tempo. E a igreja precisa anunciar, precisa dizer que esse é o tempo, irmão, de nós estarmos servindo
ao Senhor. Então, você precisa decidir. O dia é hoje, a hora é agora, a oportunidade é hoje. Há uma graça de Deus espalhada aqui sobre a sua vida, sobre, sabe, tudo aquilo que está passando na sua mente agora, dizendo: o que é isso? É a oportunidade, irmão. É a oportunidade que está passando diante de você, para você se entregar para Jesus, para você dizer: Jesus, Tu és a coisa mais importante da minha vida. A Galileia chegou a mensagem naquele dia, e talvez a mensagem chegou na sua vida hoje, como oportunidade de você se entregar para Ele, como oportunidade para viver para Ele. Louvado seja Deus. Não perca esse tempo, não perca, não deixe para depois. Sabe o que aconteceu? Um dia desse eu estava vindo no meu carro, e eu parei no semáforo, no sinal. Parei o sinal vermelho. Aí eu parei, e aí sempre tem uma mensagem no celular na hora que a gente para no sinal, né? Eu peguei o celular, irmão, fui ver a mensagem. Daqui a pouco eu só escutei o estrondo da buzina, lá atrás. O sinal está em aberto, e eu estava parado no sinal, e eu estava impedindo das pessoas passarem no sinal. Já aconteceu com você isso? Você sabia que muitas vezes na vida espiritual é assim? Você começa a caminhar a sua jornada, de repente vem um sinal vermelho, aí você para, aí você se distrai, porque você olha para outras coisas. Irmão, se a oportunidade é essa, então avança, não se distraia. Tem muita gente distraída, irmão. Tem muitos crentes que muitas vezes, cristão mesmo, que pararam na jornada, sabe por quê? Porque se distraiu. E a mensagem de Jesus hoje para você é: decida para Ele. Não fique parado, não fique parado, avance. Aleluia. A mensagem de Jesus começa dizendo: o tempo está cumprido, a oportunidade é essa. E a segunda coisa que Jesus diz, Ele fala sobre o reino. Ele diz: olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está pertinho. Era isso que Jesus estava dizendo. O reino de Deus está pertinho de vocês agora. Antes estava distante, mas agora está perto. O que é isso que Jesus estava dizendo? Que ensinamento é esse? Que reino é esse? Oh, meu Deus. Esse reino é um reino que não é o reino do homem. Não é o reino como os homens esperavam, porque eles esperavam um reino que sentasse na coroa e enfrentasse o exército. Eles esperavam, irmão, um reino forte, com um exército forte para enfrentar os romanos e libertar eles. O reino de Deus, irmãos, é um reino que não está no mundo, é um reino que está dentro do nosso coração. O reino de Deus se manifesta na minha e na sua vida. Louvado seja Deus. Veja só em Romanos capítulo 14, versículo 17, vai dizer assim: porque o reino de Deus não é comida, nem é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, irmão, é algo que se manifesta em nós. O reino de Deus é algo que se manifesta na vida do cristão, na vida do homem, no interior do homem. Sabe quando é que o reino de Deus se manifesta na minha vida? Vocês lembram, quem estava aqui viu, eu fiz a ilustração da cadeira. Sabe quando é que o reino de Deus se manifesta? É quando a vontade do Rei Jesus, Ele está em comunhão com a sua vontade. Nós só temos o reino de Deus quando a nossa vontade morre para reinar a vontade de Cristo. Porque a nossa vontade sempre está querendo reinar, o nosso velho homem está querendo reinar, e a gente, irmão, precisa deixar que a vontade de Cristo reine em nossa vida, a vontade de Cristo que está manifestada no Evangelho de Cristo. Só assim vamos provar desse reino. Aleluia.
Em Lucas capítulo 17, versículo 21, vai dizer o seguinte: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Quando esse reino entra, ele muda o ambiente, ele transforma a vida, ele traz alegria. O reino de Deus, ele traz transformação no homem. O reino de Deus, ele traz cura, ele manifesta, irmão, na vida do homem, transformação na vida do homem. Hoje nós estávamos sentados na minha casa no esse reino, que estava falando que muitas pessoas, eles vão para as clínicas, não foi isso que nós estávamos falando? Eles vão para as clínicas tentando se recuperar das drogas, da bebida, e muitas vezes não conseguem. Aí sabe o que é que acontece? Muitas vezes essa pessoa que está oprimida com tantas coisas, ele se entrega para Jesus, aí o reino de Deus entra na vida dele, aí ele prova de uma verdadeira transformação. Então Jesus estava falando: olha, o reino de Deus está próximo. Aí ele fala também do Evangelho. Ele diz: olha, credes no Evangelho. Credes, porque o Evangelho é exatamente o caminho que leva o homem a conhecer, para ele entrar no reino. Então veja só, irmãos, o Evangelho. O que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho é o que revela o amor de Deus. Você só vai conhecer o Evangelho quando você prova desse amor de Deus transformador. Em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 vai dizer, Paulo vai dizer, sabe o que? Eu não me envergonho do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho traz confronto com o mundo. O Evangelho de Cristo, ele vai trazer confronto com as práticas mundanas. Então você precisa escolher na sua vida, se você quer seguir o Evangelho, o mundo vai te odiar. Você vai ser confrontado muitas vezes com muitas situações. As pessoas vão te odiar simplesmente pelo fato de você dizer, isso está errado. A Bíblia diz diferente. Porque o Evangelho, ele é confronto. O Evangelho, ele é o ponto do encontro. Exatamente de conhecer a Deus, o poder de Deus, a ação de Deus. Mas, queridos irmãos, eu quero dizer para você que a mensagem de Cristo, ele vai nos levar ao encontro. E esse encontro é o caminho para se encontrar com Ele. Onde Jesus diz o quê? O caminho de se encontrar é o arrependimento. O tempo está cumprido. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creia no Evangelho. Eu estava meditando nesse texto. Como as pessoas não querem mais se arrepender hoje, irmão? Eu fiquei imaginando, quando Jesus levou essa mensagem de confronto, como as pessoas recusaram. A gente vai encontrar na Bíblia muitas pessoas querendo seguir a Jesus, mas não queriam se arrepender. Irmãos, o caminho do reino de Deus é o arrependimento. O caminho do encontro com o Senhor é o arrependimento. A mensagem de Jesus, a mensagem da Bíblia, ela vai falar do arrependimento. Ela vai falar dessa mudança de mente, essa metanoia, esse entendimento que nós precisamos mudar, nós precisamos ser transformados, nós precisamos, irmãos, se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos se arrepender de nossas atitudes. Precisamos entender que o arrependimento é algo hoje que está muito difícil. As pessoas preferem seguir suas vidas,
preferem mudar de rua, preferem mudar de cidade, preferem não encontrar as pessoas. Irmãos, mas não tem como você ter um encontro verdadeiro com o reino de Deus, se não for o caminho do arrependimento. A mensagem de Jesus, ele nos leva a um encontro, e esse encontro é de decisão. Esse encontro é o que nós precisamos ter no nosso coração, que é se arrepender-se, é voltar-se, é ser transformado. Não é apenas, irmãos, sentir uma angústia no coração, uma tristeza. Irmãos, eu estava pensando o quanto as pessoas não querem mais chorar pelo seu pecado. A gente muitas vezes chora pelas consequências do pecado, pelo aquilo que eu perdi. A gente chora por aquilo que eu perdi, mas nós não choramos porque, irmão, erramos diante de Deus. Deus quer de nós santidade, irmão. Deus quer de nós arrependimento, sabe? Deus quer de nós joelho no chão. Eu quero te perguntar nessa noite: qual foi a última vez que você se ajoelhou diante do Senhor e chorou pelos teus pecados? Qual foi a última vez que você se sentiu confrontado pelo teu pecado diante de Deus? Você muitas vezes chora pelas consequências, pelo que perdeu. Mas, irmão, nós precisamos colocar nosso coração em encontro. Nós precisamos chorar pelo nosso erro e pedir ao Senhor: perdoa-me. Eu preciso da tua comunhão, eu preciso voltar ao encontro. Só assim, irmãos, teremos santidade no Senhor. Não podemos ter uma fé, irmãos, uma fé que simplesmente nós queremos ouvir bons louvores, nós queremos ouvir uma boa palavra, nós queremos ouvir algo. Irmão, isso não é evangelho. Evangelho nos transforma. No evangelho vem o governo sobre nós, e o governo é mudança da nossa vontade, é mudança do nosso caráter. Irmão, nós temos que aprender a pedir perdão e abraçar as pessoas. Porque muitas vezes a gente está pronto para acusar e dizer os erros que os outros cometeram. Mas diante do Senhor, irmãos, nós precisamos ser confrontados. Nós precisamos, irmão, viver um evangelho que nos molda, nos transforma. Essa mensagem de Jesus aqui, essa mensagem, ela nos leva a pensar sobre isso. Era isso que Jesus estava fazendo. Jesus não estava atrás, irmão, apenas de pessoas para fazer uma multidão para seguir Ele, Cosmo, não. Ele estava atrás de pessoas para santificar, para preparar, para ir morar no céu. A mensagem de Jesus, ela vinha exigindo uma pergunta: ou você segue a Ele, ou você é discípulo, ou você não é. Eu estava vendo uma história de um equilibrista, de um homem, aqueles que anda numa corda bem alta. Colocaram uma corda num lugar bem alto, e ele saiu equilibrando naquela corda, caminhando com muita dificuldade, e chegou do outro lado. Quando ele chegou do outro lado, a multidão que estava assistindo ele começaram a bater palma, dizer: muito bem, você conseguiu passar aquela corda. E ele fez um desafio. Ele disse: quem quer cruzar comigo? Quem quer cruzar essa corda para se equilibrar? Eu seguro você e levo você do outro lado. Teve um corajoso que disse: eu vou. E aquele homem corajoso se abraçou com aquele equilibrista, e ele foi passando. Irmãos, quando ele chegou no meio, embaixo tinha um grande precipício, pedras. Se caísse ali, morria. E aquele homem ficou apavorado, ficou com medo, e aquela corda começou a balançar. E o equilibrista disse assim para ele: se abrace comigo, que eu vou te sustentar. E ele ficou com medo: eu vou cair, eu vou morrer. Ele disse: se abrace comigo. Se você se abraçar comigo, você não vai ser destruído. E ali ele se abraçou com ele naquele lugar bem alto.
E ele continuou, e o equilibrista segurou ele, chegou do outro lado. Quando chegou do outro lado, ele ficou feliz, ele disse: você me salvou. Assim também é a vida com Jesus. O Evangelho vai te levar a uma corda de equilíbrio. Embaixo, irmão, é um precipício. Ou você aceita a mensagem do Evangelho para a sua vida, ou você cai e é destruído. É essa mensagem que Jesus estava dando. Jesus estava dando uma mensagem sem volta. Ele diz: olha, o tempo é agora, o tempo é hoje. Ele estava falando, dizendo: olha, o reino de Deus está próximo de você. Olha, irmão, essa mensagem que Jesus estava falando, Ele está falando com você, com a igreja hoje. O tempo é agora, o reino está próximo. Daqui a pouco, irmão, Jesus volta e a coisa não será a mesma. A porta vai se fechar e nós temos que ter essa responsabilidade. E Jesus diz: faz o seguinte, arrepende-se e crê na mensagem do Evangelho, porque é assim que você vai ser salvo. É se agarrando em Jesus, é se abraçando com Ele, é dizendo: é a única opção que eu tenho, é Jesus. Ninguém pode resolver teus problemas, ninguém pode resolver, só Jesus. Coloca o Senhor em primeiro lugar. Então hoje eu quero te dizer a decisão que você precisa tomar. O tempo é agora. O tempo é agora. Não deixe para depois. A mensagem é urgente, o reino está aqui entre nós. Nós não sabemos o dia de amanhã. A igreja, nós estamos aqui como igreja, irmão, não é para ficar entretendo crente, não é para ficar inventando evento, é para pregar uma mensagem que salva o pecador e para sustentar o pecador nas mãos de Deus. Porque se você não estiver na mão de Deus, vai estar na mão de quem, irmão? Não adianta você confiar em pastor A ou B, não adianta você confiar em igreja A ou B, não, você tem que confiar em Jesus. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem que confiar em Jesus. O reino de Deus, Ele quer governar a sua vida. Não desista, sabe, irmão, não pare. Você não pode ter uma vida de qualquer jeito, porque o Senhor está falando no teu coração hoje. O reino de Deus está entre nós. E a mensagem é urgente. Se apega com Deus, faz propósito com Deus, se abraça com o Senhor, creia no Evangelho. O reino de Deus virá sobre você quando você tirar tuas vontades, quando você tirar tuas paixões mundanas, quando você tirar, sabe, aquilo que você diz assim: eu não sou ainda de Jesus, porque eu tenho isso ainda, eu não estou pronto ainda. Não é assim que o povo diz? Não, irmão, se prepara mais nas mãos de Jesus, se agarrando com Ele, se agarrando com o Senhor, se apegando a Ele, e Ele sendo a tua oportunidade. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. A pergunta é: o que é que você vai fazer com essa mensagem? Vai se arrepender? O que é que você vai fazer com essa mensagem? Vai colocar ela no teu coração? Você vai continuar sendo um cristão de qualquer jeito? Você vai continuar achando que não é tempo? Pense nisso. O Evangelho é o poder de Deus. Aleluia.